Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan. BR-470 no Vale do Itajaí registra mais um grave acidente com morte. Desta vez, foi no trecho de rodeio. Ainda nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço do carnaval e os números assustam. 18 pessoas morreram nas rodovias federais no período e metade das mortes foi por ultrapassagens proibidas. CPI do esgoto, relatório paralelo pede investigação contra ex-prefeitos e agentes públicos por improbidade e falso testemunho em Blumenau. E mais, a agência reguladora agiu e rebateu as acusações do relatório final e defendeu que a fiscalização foi feita. Câmara de Blumenau comunica oficialmente afastamento de Almir Vieira do PP e convoca suplente, delegado Rodrigo Marchetti. Legislativo foi comunicado da decisão judicial ontem e informou que vai cumprir integralmente a determinação. Ainda na Câmara de Blumenau. Foi adiada novamente a votação do pedido de cassação do vereador Almir Vieira. Pedido de abertura de processo contra vereador investigado por rachadinha aguarda parecer técnico da Procuradoria. Eleições na Jovem Pan. Em busca do segundo mandato, deputada federal Ana Lima confirma pré-candidatura para a Câmara dos Deputados. Também na política. Vereador de Blumenau entra com ação para suspender taxa de banheiro na rodoviária. Prefeito de Brusque, André Vecchi, assume presidência da ANVI nesta sexta-feira. Também é destaque. Comércio de veículos 0 km apresenta queda em Santa Catarina, mas motocicletas mantêm tendência de alta neste início de 2026. Crise na fronteira. Quarta greve geral contra Milei cancela 32 voos em Florianópolis e preocupa exportadores catarinenses. Indaial inaugura a Escola Municipal Bombeiro Civil Elga Itner neste sábado. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo para hoje e para o fim de semana. É prestação de serviço. É assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado, fique com a gente. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. 7h03. Repita. 7h03, bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que já está na sintonia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou pelo aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente nas redes sociais? É @jovempanblumenau. Vamos em frente porque a luta do dia está apenas começando. 7h03. Repita. 7h03. E a gente abre essa edição do Jornal da Manhã falando da violência do trânsito. Mais uma vida foi perdida na BR-470, que corta o Vale do Itajaí. Ontem à tarde, uma batida violenta entre um carro e um caminhão matou uma pessoa e deixou outras 2 feridas, entre elas uma criança. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 85 em Rodeio. O motorista de um Gol morreu na hora após bater de frente contra o caminhão. Uma mulher que também estava no carro sofreu ferimentos graves e foi levada às pressas para o Hospital Santa Isabel, em Blumenau. A criança, que também ocupava o veículo, teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Beatriz Ramos, em Indaial. O condutor do caminhão não se feriu. Segundo o relato dele, o carro teria invadido a pista contrária. O caminhoneiro ainda tentou desviar jogando o veículo pro acostamento, mas não conseguiu evitar o impacto. Com a batida, a cabine do caminhão ficou atravessada na rodovia. E o assunto ainda é violência no trânsito catarinense, porque o Carnaval de 2026 terminou com um balanço amargo nas rodovias federais do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a violência no trânsito deu um salto preocupante este ano. Entre sexta e quarta-feira de cinzas, 18 pessoas perderam a vida em acidentes nas BRs do estado. O número é mais que o dobro do que o registrado no ano passado, quando 7 mortes foram contabilizadas. Ao todo, foram 157 acidentes e 185 feridos. A imprudência falou mais alto. Metade das mortes aconteceu em ultrapassagens proibidas em pistas simples, como explica o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, Adriano Fiamoncini. O comportamento dos motoristas das BRs catarinenses foi marcado pela imprudência. Os agentes da PRF flagraram 186 motoristas dirigindo sob efeito de álcool e mais de 454 realizando ultrapassagens proibidas. O descaso com equipamentos que salvam vidas também gerou um alto volume de multas.
mais de 663 pessoas foram autuadas por falta do cinto de segurança e 71 crianças viajavam sem a cadeirinha apropriada. A PRF avalia que a letalidade nas estradas nesse feriado foi potencializada pela combinação de alta velocidade, ultrapassagens indevidas e falta de itens de proteção. O balanço da Operação Carnaval 2026 reforça o alerta de que o emprego de tecnologias e as blitz são ferramentas auxiliares, mas a segurança no trânsito depende da mudança de postura de quem conduz o veículo. Na Grande Florianópolis, uma batida de frente na BR-282 dizimou uma família inteira. Em Itajaí, na BR-101, outro grave acidente mobilizou o resgate aéreo e parou o trânsito nesta semana. Nem mesmo os drones e o reforço no policiamento intimidaram os motoristas. Quase 900 pessoas foram flagradas acima da velocidade e 186 dirigiam sob efeito de álcool. Já nas rodovias estaduais, 2 mortes foram registradas durante o carnaval. 7h06. Repita. 7h06. Vamos trocar de assunto agora, porque o índice de atividade econômica do Banco Central registrou alta de 2,5% em 2025, impulsionado pelo expressivo crescimento de 13,1% na agropecuária. Apesar da estabilidade no último trimestre e recuo em dezembro, o indicador reforça a trajetória de moderação econômica que permitiu ao Copom manter a Selic em 15% ao ano. Com a inflação de 2025 fechando em 4,44%, dentro da meta, a autoridade monetária sinaliza o início de cortes nos juros para a próxima reunião que vai acontecer em março. O resultado oficial da economia brasileira será confirmado com a divulgação do PIB consolidado pelo IBGE no início do próximo mês. E o comércio de veículos 0 km começou 2026 em queda em Santa Catarina. O setor fechou janeiro com retração de 1,89% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Entre os segmentos, apenas as motocicletas mantiveram tendência de alta, com crescimento de 22% nas vendas. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Cadu Reis. As vendas de veículos 0 km iniciaram 2026 em queda em Santa Catarina, com retração de 1,8% em janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. Cerca de 15.800 unidades foram emplacadas ao longo do mês no estado. Entre os segmentos veiculares, somente motocicletas registraram avanço na comparação interanual, com patamar 22% superior, mantendo tendência de crescimento observada em 2025. O diretor executivo da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores Regional Santa Catarina, Peter Santana, avalia. Comportamento típico do início de ano. Temos concentração de despesas, como impostos, como IPTU, o material escolar, a matrícula e a redução da capacidade de compra das famílias. Já no olhar empresarial, especialmente na questão de caminhões e ônibus, ocorre uma postergação natural dessas decisões de investimento até uma consolidação dos orçamentos e linhas de crédito. Para o primeiro trimestre, nossa expectativa é a normalização. Fevereiro mesmo com a pausa do carnaval e março, historicamente, apresenta um fluxo maior nas concessionárias e o orçamento das famílias respira um pouco, que dá condições para as trocas de veículos. O resultado de janeiro sucede um ano de 2025 concluído com crescimento de 1,3% para o setor em Santa Catarina, totalizando 224 mil veículos emplacados. O diretor executivo da Regional da Fenabrave, Peter Santana, ressalta. Um resultado positivo, especialmente considerando um ambiente econômico desafiador. Quando olhamos as regiões, percebemos contrastes importantes. O litoral continua com destaque, mantendo estabilidade e até um certo crescimento, como no caso da Grande Florianópolis. Já as regiões dependentes da indústria de transformação e agronegócio, como Oeste, Sul e Planalto Serrano, sentiram de forma direta, principalmente com relação ao setor de pesados, caminhões, ônibus, que impactaram na queda das vendas. Já o Vale do Itajaí segue como o maior mercado de volume, mantendo uma relativa estabilidade. A Regional da Fenabrave em Santa Catarina e o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado lançam no mês que vem a próxima edição do Congresso Estadual do Setor. Peter Santana projeta.
Durante o nosso 42º Encontro Regional em Blumenau, lançaremos o nosso 17º Congresso e segundo Encontro Sul-Brasileiro do Setor Distribuição. Com o tema Conectar para Evoluir, será o fio condutor de todas as nossas ações durante o ano. Teremos encontros regionais, trilhas, capacitações para trazer informações para que o setor melhore a sua produtividade, além de um lançamento de uma plataforma de empregos e um mapeamento das oportunidades em Santa Catarina. A regional da Fenabrave representa 562 concessionárias de veículos que atuam em Santa Catarina. Obrigado pelas informações, Cadu Reis. Agora são 7h10 agora. Repita. 7h10. E apesar da queda em Santa Catarina, o número de veículos financiados no Brasil atingiu 616 mil unidades em janeiro, o maior volume para o mês desde o ano de 2008 e uma alta de 9,2% em relação a 2025. O crescimento foi impulsionado por automóveis leves e motos com destaque para seminovos, enquanto o setor de veículos pesados novos registrou queda. Os preços nos modelos novos e usados apresentaram estabilidade no período, com leve redução média de 0,30%. 7h11. Repita. 7h11. E vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. A professora Carla Denise da Silva, de 31 anos, foi morta pelo ex-companheiro na madrugada de ontem em Peritiba, no oeste de Santa Catarina. O suspeito foi preso em flagrante e confessou o feminicídio por não aceitar o fim da relação, em um crime que a polícia suspeita de ter sido planejado. Lembrando que violência contra a mulher é crime, denuncie pelo telefone 180. A ponte Afonso Ostins em Gaspar vai ser interditada amanhã sábado para finalização de um trecho de calçamento que passou por adensamento do solo. A estrutura liga as ruas Itajaí e Coronel Aristiliano Ramos, próxima à Sociedade Alvorada. Durante a interdição, o trânsito será desviado pela rua José Schwartz, a rua do Hospital, até a rua 7 de setembro, com acesso ao centro. O local já havia passado por obras após um deslizamento registrado em 8 de janeiro, causado pelas chuvas. Foram feitos serviços de drenagem e reforço estrutural. E agora, com o novo calçamento, a obra será finalizada. No noticiário nacional, o MEC divulgou o resultado da chamada única do FIES 2026, disponível para consulta no portal único de acesso. Os pré-selecionados devem complementar a inscrição entre 20 e 24 de fevereiro, com o FIES Social permitindo financiamento de até 100% dos encargos. Quem não foi selecionado entra automaticamente na lista de espera, com novas convocações previstas de 26 de fevereiro até o dia 10 de abril. E ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan, Solidariedade que Salva Vidas. CVV abre inscrições para curso de novos voluntários em Blumenau e você vai saber como participar desta rede de apoio emocional. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café Expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Temperatura agora em Blumenau é de 24 graus e vamos com as informações do tempo direto do Alerta Blue com o meteorologista Gabriel Cassol. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta sexta-feira vamos ter o retorno da condição típica de verão predominando aqui sobre a região do Médio Vale. Então o sol aparece ao longo da manhã da sexta-feira e a temperatura se eleva. Durante a tarde, os termômetros alcançam a marca dos 31 graus. E entre o período da tarde e o início da noite, vamos ter ali a condição para pancadas de chuva com trovoada sobre a região do Médio Vale. Inclusive, o risco é elevado para temporais isolados aqui na região do Médio Vale, que ocorrem em algum município e em outro não. Esses temporais eles vêm acompanhados principalmente do risco de descargas elétricas, a possibilidade de rajadas momentâneas de vento forte, inclusive queda de granizo de forma pontual no decorrer da tarde dessa sexta-feira. Por isso é importante que a população fique atenta aos avisos e alertas emitidos através do site da Defesa Civil de Blumenau e também através do aplicativo Alerta Blue. Já para o final de semana, vamos ter uma mudança no padrão. Vamos ter a atuação da circulação marítima, que são aqueles ventos úmidos que vêm do mar, e isso vai manter ao longo do final de semana a presença de muitas nuvens aqui sobre a região do Médio Vale do Itajaí.
Ao longo do final de semana, temperaturas variando em torno dos 21 graus no amanhecer e as máximas no período da tarde oscilando entre 26 e 27 graus entre o sábado e o domingo. Além da presença de muitas nuvens, no decorrer do final de semana, condição apenas para chuva fraca de forma isolada ao longo do final de semana. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. 7h15. Repita. 7h15. E a Câmara de Vereadores de Blumenau foi comunicada oficialmente ontem, quinta-feira, sobre a decisão judicial que determina o afastamento do vereador Almir Vieira do PP por 180 dias. Com isso, o suplente delegado Rodrigo Marchetti, também do PP, será convocado para assumir a vaga. Em nota, a Câmara informou que cumpre integralmente a decisão da Justiça e reforçou o compromisso com a legalidade e o direito de ampla defesa. O Legislativo também adiou novamente a votação do pedido de abertura do processo de cassação do mandato, protocolado pelo ex-promotor Odair Tramontim. Segundo a Casa, a análise técnica da Procuradoria-Geral ainda está em andamento. Almir Vieira é investigado por suspeitas de rachadinha, corrupção e lavagem de dinheiro. Ele chegou a ser preso durante a Operação Rap Nation da Polícia Civil, mas foi solto após a audiência. A defesa nega irregularidades e afirma que os valores apreendidos têm origem lícita. E a CPI do esgoto de Blumenau ganhou um novo capítulo. O presidente da comissão, o vereador Diego Nazato, do Partido Novo, protocolou ontem no Ministério Público um relatório paralelo que aponta indícios de improbidade administrativa, omissões graves e até mesmo falso testemunho. Diferente do texto do relator oficial, o documento de Nazato dá nome aos envolvidos. Entre os citados estão os ex-prefeitos Mário Hildebrand e João Paulo Kleinubin, além do ex-presidente do SAMAI, André Spezin, e o atual diretor da Agência Reguladora Agir, Paulo Costa. Nós conversamos com o presidente da CPI para entender melhor. Bom dia, vereador. Bom dia a toda a equipe da PAN. Decidi fazer esse relatório para deixar impressa minha personalidade nele também, já que a gente conduziu os trabalhos com essa grande independência. Entendo que esse documento também precisa carregar a personalidade da presidência, por isso que ele foi feito e protocolado ao Ministério Público diante de minha autoria individual. E o que tem nesse documento? Ações mais incisivas sobre esses indícios de irregularidades. E por que eu falo indícios? Porque quem vai de fato dizer que houve uma eventual improbidade, por exemplo, ou não, é a Justiça. Não cabe aos vereadores dizer se houve de fato improbidade ou não. O que a gente fala aqui são indícios. Dito isso, a gente começa falando da gestão de João Paulo Kleinubin, que em 2010 assinou o contrato de saneamento da nossa cidade com a concessionária da época, já no nosso entendimento com esse vício formal insanável, alegando que existia 23% de cobertura no início do num regulatório, mas na verdade só existia 4%. Isso traz consequências gravíssimas ao contrário desde então e me causa surpresa saber que à época isso não foi levado adiante para quem sabe sanar ou romper o contrato lá no início, já que tinha essa cláusula falha. A gente seguiu investigando Napoleão e Mário e na gestão do ex-prefeito Mário a gente também encontrou indícios de irregularidades, como por exemplo o não cumprimento de uma decisão regulatória que determinava a redução na tarifa de esgoto. O ex-prefeito Mário não aplicou essa redução, ele nunca contestou a decisão regulatória e isso, no nosso entendimento, é uma afronta em desfavor da população de Blumenau. Nesse sentido, a responsabilidade também recai sobre o presidente do SAMAI à época, André Spezin, que também foi o grande arquiteto dos termos relacionados ao quinto termo aditivo. A gente teve diversos documentos e ofícios que mostram a relação direta entre André Spezin, Agir e BRK discutindo os termos do quinto termo aditivo, como, por exemplo, a solução de caminhão limpa-fossa em larga escala para 40% da nossa população, sem qualquer respaldo técnico ou algum documento que comprovasse a eficiência e a relação de viabilidade econômica financeira dessa solução nessa escala proposta por André Spezin. Naturalmente, a assinatura do quinto termo aditivo ela vem carregada com esses vícios. E o atual prefeito Egídio reconhece isso também através da revogação do aditivo.
notadamente após a comprovação de vantagens indevidas para a concessionária que foram levantadas pelo próprio SAMAI através de uma empresa de consultoria, onde mostrou-se que as obras executadas pela concessionária não tinham a qualidade que era exigida e a concessionária estava ganhando dinheiro com isso, mais um elemento que culminou na revogação do aditivo. A gente não pode deixar de citar também as eventuais omissões por parte da AGIR. E, no meu entendimento, omissões em principalmente 2 episódios. Quando não abre processos punitivos contra a Prefeitura de Blumenau por ter descumprido decisões regulatórias, no caso, redução da tarifa de esgoto, a AGIR nunca tomou nenhuma providência, mas principalmente quanto ao não atingimento de indicadores financeiros exigidos pela lei de concessões por parte da concessionária. E aqui eu quero falar da empresa de consultoria que nós contratamos na CPI, que apontou isso. Dos 4 indicadores financeiros que são exigidos por lei nas concessões públicas, a BRK hoje ela não atende 2 indicadores exigidos por lei. E a AGIR sabia e nunca tomou providências contundentes para exigir que a BRK tivesse esse atingimento dos indicadores exigidos por lei. Isso coloca em risco a capacidade de executar obras e serviços por parte da concessionária. Nesse sentido, a gente entende que existe a possibilidade, inclusive, do município requerer o encerramento do contrato com a concessionária por conta do não atingimento desses índices, a não ser que a concessionária faça uma grande mudança na sua estrutura de capital. Tudo isso foi encaminhado ao Ministério Público e agora está sob suas mãos levar adiante e imputar eventuais responsáveis por alguma improbidade que possa vir se levantada. Ainda falando sobre esse assunto, o relatório sustenta que o contrato de esgoto pode ter nascido viciado em 2010 e que o polêmico modelo híbrido que misturava a rede de esgoto com fossas foi arquitetado sem respaldo técnico. O vereador acusou ex-gestores de ignorarem uma ordem de redução da tarifa de esgoto prejudicando o bolso do cidadão blumenauense. Agora o documento está nas mãos da 14ª Promotoria de Justiça. Na ato pede que o Ministério Público investigue crimes como falso testemunha e oitivas da CPI e avalie o rompimento do contrato com a concessionária e até a retirada da AGIR como fiscal do serviço. Para o presidente da CPI, o que aconteceu não foram falhas burocráticas, mas decisões que geraram prejuízo direto à população. Cabe agora ao Ministério Público decidir se abre ou não uma ação civil pública. A Jovem Pan procurou os citados pelo vereador, mas até o momento nenhum deles se manifestou. E a Agência Intermunicipal de Regulação, AGIR, rebateu as conclusões do relatório final da CPI do esgoto de Blumenau. O documento, apresentado na quarta-feira na Câmara de Vereadores, acusava a agência de omissão na fiscalização do contrato com a BRK Ambiental. Em nota oficial, a AGIR nega qualquer falha e afirma que sua atuação foi técnica e rigorosa. A agência destaca que durante a última revisão tarifária, identificou uma diferença de 200 quilômetros entre a rede de esgoto prometida e a que realmente foi executada pela concessionária. Por conta dessa irregularidade, a AGIR aplicou uma redução de 2,63% da tarifa paga pelo consumidor. A entidade reforça ainda que o Ministério Público de Santa Catarina analisou os atos da agência e confirmou que a regulação estava dentro das competências legais. A agência informou que ainda não recebeu o relatório da CPI de forma oficial, mas já iniciou uma análise preliminar. Assim que for notificada, a AGIR promete enviar uma resposta detalhada aos órgãos competentes para contestar os pontos levantados pelo relator, vereador Egídio Beckhauser. E ainda falando sobre o legislativo aqui de Blumenau, o vereador professor Gilson, do União Brasil, ingressou com uma ação popular na Justiça para tentar suspender a cobrança pelo uso do banheiro no terminal rodoviário Hercílio Deck, aqui em Blumenau. O pedido é contra a concessionária que administra a rodoviária e também contra o município. Segundo o vereador, os usuários já pagam a tarifa de embarque, que deveria cobrir a manutenção da estrutura, incluindo os sanitários. A ação alega cobrança em duplicidade e violação de princípios como a dignidade da pessoa humana. O parlamentar pede a suspensão imediata da taxa enquanto o processo tramita na Justiça. Eu, enquanto vereador, recebi diversas reclamações da população de que está sendo cobrado R$2 para poder utilizar o banheiro da rodoviária. Isso é um absurdo e a gente acabou ingressando com uma ação popular para suspender a cobrança dos banheiros da rodoviária de Blumenau. A medida já foi ajuizada contra a concessionária responsável pela administração do terminal e também contra o município de Blumenau, com o objetivo de impedir que o cidadão continue sendo obrigado a pagar para utilizar os banheiros, que para mim é um serviço considerado essencial. Então, não é justo que o cidadão pague 2 vezes.
porque quando ele compra a passagem, ele paga lá uma taxa de embarque e desembarque. Então, com todo respeito, a gente está pagando em duplicidade. O banheiro não é luxo, é uma necessidade básica, estamos falando de dignidade humana. Então, a gente entende que a rodoviária é a porta de entrada da nossa cidade. Não podemos permitir que a higiene básica se transforme em um privilégio para quem pode pagar, né? Então, a gente tem feito esse trabalho. O meu compromisso é com a população de Blumenau. Sempre que houver qualquer medida que prejudique o cidadão, eu estarei agindo dentro da lei para poder defender a nossa cidade, mas principalmente nossa população. 7h25. Repita. 7h25. E o Jornal da Manhã continua as entrevistas com os nomes que querem disputar uma vaga na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa pelo Médio Vale do Itajaí. Todos os convidados participam dentro dos mesmos parâmetros editoriais, com tempo equilibrado e critérios transparentes, reforçando a responsabilidade da emissora com a democracia. O destaque de hoje é a deputada federal Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores. Acompanhe. O Jornal da Manhã conversa agora com a deputada federal por Santa Catarina, Ana Paula Lima. Deputada, muito bom dia e seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia, Fran. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, do Jornal da Manhã. Prazer falar com vocês neste momento e também fazer uma prestação de contas aí da nossa responsabilidade enquanto mandato de deputada federal. A senhora é pré-candidata à reeleição de deputada federal nas eleições deste ano? Olha, a política sempre a gente sempre quer viver o futuro, né? Mas esse é um ano eleitoral e eu, como vice-líder do governo do presidente Lula, um governo que foi realizador para o Brasil, mas especialmente para o estado de Santa Catarina, diante de todas as articulações políticas, os investimentos que fizeram na nossa região e no nosso estado, é um pedido, sim, do nosso partido que eu participe novamente do processo eleitoral deste ano. Mas as convenções partidárias, elas acontecem no mês de julho, onde vamos fazer essa decisão coletivamente dos pré-candidatos para participar do pleito eleitoral. É um momento decisivo para o Partido dos Trabalhadores, é um momento também que outros nomes possam aparecer para fazer a disputa eleitoral, mas num primeiro momento há uma intenção e há uma motivação e há um pedido para que a gente possa contribuir novamente neste ano eleitoral. Além de ser um pedido do próprio partido, por que concorrer à candidatura, uma reeleição de deputada federal? Qual a importância de representar Santa Catarina? Bom, primeiro, é um orgulho representar o povo catarinense no Congresso Nacional. Um orgulho também fazer um bom debate num momento que o Brasil viveu uma polarização, viveu uma política de ódio, não houve uma política construtiva e neste período que estou no Congresso Nacional, nós já conseguimos aprovar projetos importantíssimos para o povo brasileiro. A reforma tributária é um que ficou há 30 anos sendo debatido no Congresso Nacional e aprovamos nesta legislatura. Aprovamos também os investimentos para as políticas públicas, ampliamos os recursos e investimentos na área da saúde, da infraestrutura, na área da educação. Então, a importância de representar o povo catarinense é que dentro do orçamento da União, nós também conseguimos trazer para o estado de Santa Catarina um grande montante de recursos, tanto das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, como também de obras estruturantes para o nosso estado. Diante disso, nós fizemos um trabalho grandioso, debatendo com a população, e trazemos os investimentos, por exemplo, para a nossa região do Vale do Itajaí, nunca se teve tantos investimentos, tanto das unidades básicas de saúde em Blumenau, das creches, das escolas, de investimentos que fizemos também na área da defesa civil, na área de infraestrutura das cidades. Então, nunca se teve tantos investimentos em tão pouco tempo. E a obra estruturante da BR-470, que é uma obra que tem as nossas digitais, é uma obra que ela estava parada no governo anterior, no governo federal anterior, e que agora a gente vai concluir
essa duplicação e já com um projeto de duplicação do município de Indaial ao município de Campos Novos, concluindo de uma vez por todas a duplicação da BR-470. A importância dessa representatividade, além das leis e o debate que a gente faz lá na Câmara Federal, é os investimentos que tenho trazido para a região do Vale do Itajaí. Além dessa representatividade que a senhora comentou, tem também, né, agora, geralmente, quando se cria o Santinho, possibilidades do que vai se trabalhar na campanha. Qual será a sua pauta, a sua bandeira nas eleições de 2026? Todas aquelas que sempre defendi, né, das políticas públicas, dos investimentos naquilo que trago comigo durante toda a minha vida, que é os investimentos na área da saúde. Recentemente, em Blumenau, foi entregue um acelerador linear para tratamento de câncer, que tem feito aí um trabalho dignificante, né, mais preciso no tratamento do câncer, que fica ali no Hospital Santo Antônio. Logo mais, daqui a 15 dias, vamos entregar um acelerador linear na cidade de Jaraguá, no Hospital São José. Então, o que eu tenho falado é que a minha pauta sempre é a defesa do SUS, a defesa da saúde pública, a defesa na área da educação, investimentos na área da educação. Olha, pela primeira vez no governo do presidente Lula, que a Universidade Federal de Santa Catarina saiu da ilha, que é a capital, Florianópolis, e foi para o interior. Em Blumenau nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina. Investimentos na área da educação dos institutos federais, do IFC e do IFSC, que um fica em Gaspar, outro fica em Blumenau, pautas que venho trabalhado e levando a voz das mulheres também para fazer a defesa também das mulheres, no momento que o estado de Santa Catarina tem vivenciado aí uma epidemia de feminicídios e que nós precisamos de uma ação mais concreta, tanto do governo do estado, que está mais presente, mais próximo da população, quanto também dos investimentos do governo federal. Foi há pouco tempo que o governo do estado assinou o pacto, que é uma ação do governo do presidente Lula, contra o feminicídio, e que agora essas ações vão começar a acontecer no nosso estado, dando inclusive para o estado de Santa Catarina essa possibilidade de fazer um trabalho com as famílias e principalmente com os homens que cometem esse tipo de violência. Eu sempre digo que para trabalhar a violência doméstica e para lutar contra o feminicídio, tem que trabalhar inclusive com a educação. Lá já na primeira infância, nós temos que já falar sobre o respeito que temos que ter com as pessoas, e principalmente com as mulheres. Bom, para a gente encerrar, deputada, qual a perspectiva do Partido dos Trabalhadores nas eleições gerais de 2026 em Santa Catarina? Existe alguma possibilidade? A gente vê muitas movimentações, mas ainda não saiu nada de concreto. Existe alguma possibilidade de uma chapa para o governo do estado, para a majoritária, para governo? Como é que a senhora avalia isso? A política é uma conversa, um diálogo constante. Estamos conversando com outras agremiações partidárias. A princípio, a pedido do presidente Lula, Écio Lima é o nosso candidato ao Senado Federal. Quem está na disputa ao governo do estado é Gelson Merizio, que está conversando também com outras agremiações partidárias. Nós vamos ter uma boa chapa, tanto para o Senado, quanto para a Câmara Federal, quanto para a Assembleia Legislativa. Então, o partido está num momento de muito diálogo e com as sandálias da humildade, conversando com todos os partidos. Esse ano nós vamos ter surpresas no estado de Santa Catarina, diante do que a gente tem andado e conversado, até a gente não verifica nenhuma obra concreta do governo do estado, os prefeitos agora que estão sendo atendidos e nenhuma obra aconteceu em nenhum município que possa visualizar, diferente das obras do governo federal que tenha em qualquer município do nosso estado. Então, eu tenho certeza que esse ano o debate político, espero que seja um debate fraterno, que seja um debate respeitoso e que possam fazer essa conversa
solucionando os problemas que nós temos no nosso estado. E um deles, com certeza, é a violência contra a mulher e o número de feminicídios que tem acontecido no nosso estado. Se nós não dermos atenção para essa pauta, nós não estaremos protegendo, né, as nossas mulheres. Olha, Santa Catarina é um dos estados mais seguros, mas não é seguro para as mulheres, infelizmente. Deputada federal Ana Paula Lima, muito obrigada pelas informações, um excelente dia para você, obrigada por atender a Jovem Pan. Muito obrigada, Fran, um excelente dia e um excelente dia a você e um abraço afetuoso a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. 7h35. Repita. 7h35 e daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Indaial inaugura Escola Municipal Bombeiro Cívico Elga Itner neste sábado. E quarta greve geral contra Javier Milei cancela 32 voos em Florianópolis e preocupa exportadores aqui de Santa Catarina. Tem também os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora é de 24 graus, foi mais de meia hora de puro jornalismo ao vivo para você. 7h35. Repita. 7h35. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Tranquilidade é saber que sua empresa está em boas mãos. Com a Fator Contabilidade, você tem organização, prazos em dia e orientações claras. Porque onde tem confiança, tem resultado. Fator Contabilidade. Organização que gera confiança. Fale conosco, 47 2123 2500. Passaporte anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. Toda a paixão pela marca Fiat, líder em vendas no Brasil, você encontra em um showroom totalmente sofisticado aqui na Fiat Rivel. Venha conhecer e fazer um test drive nos carros mais desejados do país e aproveite as condições especiais para esse mês. A Fiat Rivel oferece também um excelente atendimento e serviço de qualidade. Seminovos selecionados com garantia de concessionária. Rivel, a sua Fiat para Blumenau e região, no Salto do Norte. Informações 3231 2200. Desacelere, seu bem maior é a vida. Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h39. Repita. 7h39, vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, Dino amplia a suspensão de penduricalhos e proíbe a aplicação de novas leis com
ganhos acima do teto. E Receita afasta de cargo de chefia auditor suspeito de acessar dados de ex-enteada de Gilmar. Destaques agora é do Estadão. Flávio Bolsonaro ajusta tom e faz acenos a LGBTs, negros e carnaval mirando o centro. E STF derruba a lei que criou o programa Escola Sem Partido no Paraná. O Globo, em indireta a Kassab, Tarcísio afirma que quem fala em submissão não entende sobre lealdade. E Bolsonaro indicou Carol Detone e Carlos Bolsonaro ao Senado em Santa Catarina, dizem aliados. Destaques agora do jovempan.com.br. PCC tem até código de conduta nas redes sociais aos faccionados. E reforma trabalhista de Milei é aprovada na Câmara com mudanças e texto volta ao Senado. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Hora de conferir como vai ficar o tempo nesta sexta-feira. O dia começa com o sol brilhando forte em toda a região, o que ajuda as temperaturas a subirem rapidamente agora pela manhã. Mas atenção motorista e morador, a mudança chega na segunda metade do dia. Entre a tarde e a noite, a instabilidade ganha força devido a perturbações na atmosfera e previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas com risco inclusive para a formação de temporais isolados. É aquela típica chuva de verão que pode vir com intensidade em pontos específicos. A mínima fica na casa dos 21 e dos 23 graus, enquanto a máxima deve atingir 32 graus no período da tarde. Portanto, a dica é aproveitar o sol cedo, mas não esquecer o guarda-chuva ao sair de casa. 7h41. Repita. 7h41. E a paralisação na Argentina continua. É a quarta greve geral enfrentada pelo governo de Javier Milei e os reflexos já cruzaram a fronteira, atingindo em cheio a economia e também o turismo aqui de Santa Catarina. O impacto mais imediato ocorre no Aeroporto Internacional de Florianópolis. Entre ontem e hoje, 32 voos entre a capital catarinense e a Argentina foram cancelados, entre chegadas e partidas. A orientação é que os passageiros procurem as companhias para remarcação, o que gera custos extras e transtornos em plena temporada de verão. Mas o problema vai além do turismo. O setor de transporte de cargas está em alerta. Como boa parte das exportações de Santa Catarina para o país vizinho é feita por terra, a FETransesc monitora o acúmulo de cargas e o atraso nas entregas. No ano passado, as vendas de produtos catarinenses para a Argentina somaram quase 900 milhões de dólares, um crescimento de 18%. A paralisação é um protesto contra a reforma trabalhista de Milei, que prevê jornadas de até 12 horas e a ampliação do período de experiência para 6 meses. Enquanto os sindicatos mostram força nas ruas, indústrias de papel, cerâmica e alimentos aqui do estado aguardam a normalização do fluxo para evitar prejuízos no faturamento e também na produtividade. E a oposição vai fazer pressão no Congresso por uma sessão para analisar o veto à dosimetria. A convocação depende do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil. De Brasília, Rita Sardi traz as informações. Ainda não há uma data definida para a convocação de uma sessão conjunta do Congresso Nacional para analisar o veto integral do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria. Grupos de oposição na Câmara e no Senado vão começar um movimento pela derrubada do veto logo após o Carnaval, na retomada dos trabalhos legislativos. A prerrogativa de convocar a sessão mista e de definir a pauta é do presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre. O deputado federal catarinense Daniel Freitas, do PL, quer que o Legislativo dê prioridade máxima a esta sessão. Nós temos agora a missão de derrubar o veto do Lula do PL da dosimetria. Certamente esse será o primeiro ato da oposição, derrubar o veto do PL do Lula da dosimetria. E é claro que nós buscamos a anistia ampla, geral e restrita para todos os presos políticos do 8 de janeiro. Temos um ano muito forte pela frente, um ano eleitoral, que certamente a oposição vai ter que estar unida para que a gente faça com que o Brasil avance. O Congresso Nacional tem que estar atento a todas as questões do Brasil. O mais provável é que esta sessão do Congresso seja convocada para o final de março ou início de abril, quando parlamentares que ocupam postos no governo federal e irão concorrer nas eleições de outubro comecem o processo de desincompatibilização. Vale lembrar que o veto da dosimetria pode trancar a pauta do Congresso a partir do início de março,
caso não seja apreciado. O PL da dosimetria é um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional no final de 2025, que visa reduzir penas e abrandar o cálculo para crimes cometidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. A medida beneficia condenados pelo Supremo Tribunal Federal, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para que o veto ao projeto seja derrubado, são necessários os votos da maioria absoluta das duas casas legislativas, ou seja, um mínimo de 257 votos favoráveis na Câmara e 41 no Senado. E o ministro do STF, Flávio Dino, proíbe criação de leis que permitam salários acima do teto. Acompanhe agora com o repórter Gabriel Brum. Ainda não há uma data definida para a convocação de uma sessão. Vou trazer então agora o Gabriel Brum falando sobre esse assunto aqui na programação da Jovem Pan. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, proibiu a criação de novas leis que permitam o pagamento de salários acima do teto constitucional. A decisão foi publicada nesta quinta-feira. A medida complementa a liminar de 5 de fevereiro deste ano, que suspendeu os chamados penduricalhos, que são as gratificações, auxílios e benefícios usados para elevar os pagamentos acima do limite permitido. O ministro também barrou o pagamento de novas parcelas de retroativos, com exceção daquelas que já tinham sido quitadas até a data da primeira decisão. Dino afirmou que é fundamental evitar inovações fáticas ou jurídicas que impeçam a estabilização da lide constitucional ou da ordem constitucional, o que poderia embaraçar deliberações que cabem exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. O ministro manteve o prazo de 60 dias para que os órgãos públicos informem quais são os penduricalhos pagos e quais as leis que os justificam. Na primeira decisão, o ministro barrou o pagamento desses valores e determinou que o Congresso Nacional faça uma lei para regulamentar o teto salarial. Em 2024, foi aprovada uma emenda constitucional para autorizar pagamentos acima do teto. O texto pede uma lei para regulamentar a situação, mas até hoje os parlamentares não atenderam ao comando constitucional. 7h46. Repita. 7h46. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, anunciou que vai deixar o cargo para disputar uma vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A desincompatibilização deve ocorrer até o dia 1º de março, dentro do prazo de lei eleitoral. Ulisses será pré-candidato pelo Partido Liberal. Também deve deixar os cargos o chefe da Casa Civil, Kennedy Nunes, e o secretário executivo da Pesca, Tiago Frigo. Kennedy é cotado para compor como suplente ao Senado. E a Associação de Municípios do Vale Europeu, a ANVI, realiza hoje, sexta-feira, a transmissão de cargo da presidência durante a Assembleia de Prefeitos em Blumenau. O prefeito de Brusque, André Vecchi, vai assumir oficialmente a presidência da entidade para a gestão 2026. A nova diretoria executiva terá ainda Egídio Ferrari, prefeito de Blumenau, como vice-presidente institucional, Gelaad Wolbert, de Dr. Pedrinho, na articulação política, e Jean Grudman, de Benedito Novo, em políticas públicas, e Ney Paulo Venturi, de Rodeio, como tesoureiro. O Conselho Fiscal será formado por prefeitos da região. Na pauta da Assembleia estão a apresentação do Observatório de Indicadores Municipais, o planejamento estratégico da entidade, o impacto dos pisos salariais nas finanças das prefeituras e o calendário de reuniões para 2026. E a comunidade de Indaial passa a contar com um novo espaço voltado à educação e à formação cidadã. A Escola Municipal Bombeiro Cívico Elga Itner será inaugurada amanhã, sábado, com programação a partir das 2h da tarde, na BR-470, no bairro Benedito. A agenda inicia com visitação às dependências da unidade às 2h da tarde. Às 3h ocorre a Assembleia de Paz, seguida de apresentação de lutas às 4h da tarde. O ato solene de inauguração está marcado para as 4h30. O novo espaço educacional adota uma proposta pedagógica que integra ensino e formação cidadã, com ênfase em valores como disciplina, respeito, responsabilidade e compromisso social, buscando contribuir para o desenvolvimento dos estudantes. A cerimônia deve reunir autoridades, profissionais da educação, representantes da corporação e moradores. A gestão municipal convida as famílias a participarem da programação e conhecerem a nova estrutura. 7h49. Repita. 7h49. E você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. 18 pessoas morreram nas rodovias federais que cortam Santa Catarina durante o carnaval e metade das mortes foi por ultrapassagens proibidas. CPI do esgoto, relatório paralelo pede investigação contra ex-prefeitos e agentes públicos por improbidade e falso testemunho em Blumenau. Câmara de Blumenau comunica oficialmente afastamento do vereador Almir Vieira do PP, investigado por rachadinha e corrupção.
e convoca suplente, delegado Rodrigo Marchetti. Comércio de veículos 0 km apresenta queda em Santa Catarina, mas motocicletas mantêm tendência de alta nesse início de ano. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Santa Catarina anuncia ampliação do programa PET levado a sério. E já pensou em ajudar o próximo? Você vai saber como fazer parte do Centro de Valorização da Vida de Blumenau, que está com inscrições abertas para novos voluntários. Temperatura agora em Blumenau é de 25 graus. 7 horas 50 minutos. Repita. 7h50. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. O Forte Atacadista tem tudo para sua casa ou seu negócio. Confira: cebola e berinjela o quilo por 98 centavos. Banana caturra e limão Tahiti o quilo por 2,78. Tomate salada e cenoura quilo por 2,98. Café Três Corações tradicional e extra forte por 24,98. Mistura condensada Mococa Tetra Pak 395 gramas por 2,89. Forte Atacadista, aqui é mais barato. Aluguel, condomínio, dívidas, conta. Deu até pra perder o fôlego só de lembrar. Mas calma. Porque para facilitar tudo, o Sicoob tem crédito consignado com taxas imperdíveis, parcelas fixas e descontos em folha. Tem crédito para aposentados, pensionistas, servidores públicos, crédito do trabalhador e muito mais. Procure sua cooperativa e saiba mais. Mais que uma escolha financeira. Sicoob Eurovale. Se liga nessa oferta e garanta seu Jeep Compass Sport 2026 com uma condição imperdível de R$ 174.990 por R$ 150.990. Quer mais? A Jeep ainda garante a supervalorização do seu usado na troca. Aproveite essa chance de sair de Jeep 0 km com 5 anos de garantia, pagando só R$ 150.990. Aproveite! Oferta assim só existe uma. E Jeep Compass só existe um. Desacelere, seu bem maior é a vida. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. Se você gosta de uma boa massa, venha conhecer a nova casa do restaurante Tartufo. No centro de Blumenau, na Rua Ângelo Dias, em frente à Escola Barão. No almoço, a nossa agilidade de sempre. E à noite, venha saborear sua massa favorita com tranquilidade. Se vediamo al Tartufo. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7 horas 53 minutos. Repita. 7h53. De volta por aqui nos 88,7 da Jovem Pan, e os estabelecimentos gastronômicos de Gaspar têm até este domingo, dia 22, para se inscrever no Festival Gastronômico da cidade, com o tema Descubra os Sabores de Gaspar. O evento será realizado de 1º a 27 de março. A proposta é reunir restaurantes, bares e lanchonetes do município, que deverão criar um prato especial para integrar o cardápio durante todo o período do festival. A iniciativa busca valorizar a gastronomia local, destacar a diversidade de sabores e fortalecer a economia da região. O festival será descentralizado, com pratos sendo comercializados nos próprios estabelecimentos para consumo no local ou por delivery. As inscrições devem ser feitas por formulário online, com envio da documentação por e-mail turismo@gaspar.sc.gov.br. Informações também pelo WhatsApp no 47 3091
2090. E você já parou para pensar no poder de uma conversa? O Centro de Valorização da Vida, o CVV, está com inscrições abertas para novos voluntários em todo o país, com um olhar especial para quem deseja atuar aqui em Blumenau. Com o mote Ser Solidário faz parte da nossa natureza, a instituição busca pessoas dispostas a oferecer acolhimento e escuta compreensiva para quem atravessa momentos difíceis. O trabalho é fundamental. O CVV oferece apoio emocional 24 horas por dia, atendendo pelo telefone 188, além de chat e também e-mail. Para ser um voluntário não é preciso ter formação específica na área da saúde, basta ter mais de 18 anos e disposição para ouvir sem julgamentos. O processo inclui um curso de treinamento de graça, que também serve como uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Aqui em Blumenau, o treinamento acontece de forma híbrida, virtual e presencial. Anote as datas, começa no dia 28 de fevereiro, um sábado, das 3 da tarde às 7 horas da noite. E a formação continua no domingo, 1º de março, em 2 períodos, das 9 ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. Como explica agora para a gente a voluntária do CVV, Hela Mari. Acompanhe. O curso será na modalidade híbrido, virtual ou presencial, para quem preferir. E as inscrições podem ser feitas pelo site cvv.org.br/voluntários/Blumenau. Para ser um voluntário, é necessário ter 18 anos de idade, tempo disponível para um plantão semanal e uma reunião mensal e estar disposto a acolher as pessoas que precisam conversar de maneira sigilosa. Esperamos por você. O gesto é simples, mas o impacto na vida de quem precisa é transformador. As inscrições devem ser feitas pelo site cvv.org.br. E Santa Catarina anunciou a ampliação do programa PET levado a sério para este ano. Com um aporte de 17 milhões de reais, a Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde planeja realizar mais de 80 mil castrações. O programa vai alcançar 273 municípios, o que representa uma cobertura de 96% do território catarinense. O foco das vagas são animais de tutores em situação de vulnerabilidade social, animais comunitários ou aqueles em áreas de risco sanitário. Cidades como Gaspar, Xanxerê, Taió e Balneário Gaivota estão entre as contempladas nesta nova etapa. A diretora estadual, Fabrícia Rosa Costa, reforça que o programa vai além da cirurgia, oferecendo capacitação técnica para as prefeituras. É importante destacarmos que, além das castrações, as prefeituras também recebem apoio técnico e capacitação para ações previstas, como o início da educação da guarda responsável e a formação de agentes públicos. E com isso, nós queremos garantir a efetividade da aplicação dos recursos, com resultados concretos, ou seja, menos abandono, menos maus tratos, mais saúde para os animais e para a população no geral. Obrigado pelas informações, 7 horas e 57 minutos agora. Repita. 7h57. E vamos agora para mais um giro de notícias aqui no Jornal da Manhã. Um morador de Itajaí foi preso em flagrante por racismo durante o carnaval em Salvador após insultar 2 funcionárias de um camarote com termos discriminatórios. O homem de 42 anos teve a prisão mantida pela Justiça Baiana em audiência de custódia, apesar de negar as acusações à polícia. A organização do evento lamentou o ocorrido e reforçou seu compromisso no combate a qualquer ato de discriminação. E moradores de Timbó passam a contar com novos benefícios no pagamento de impostos municipais. A alíquota do ITBI foi reduzida de 2% para 1% por tempo limitado, dentro do programa Regulariza Mais Timbó, que busca incentivar a regularização de imóveis. Já no IPTU deste ano, quem pagar em cota única até o dia 15 de abril terá 5% de desconto. Também é possível quitar sem desconto até 15 de maio, ou então parcelar em até 6 vezes. Neste ano, o imposto será disponibilizado apenas em formato digital, pelo portal da Prefeitura ou aplicativo. No noticiário econômico, a Azul Linhas Aéreas anunciou acordos com a American Airlines e a United Airlines para investimentos individuais de $100 milhões, visando apoiar a capitalização da companhia em sua saída de recuperação judicial. O aporte financeiro faz parte de um plano de reorganização que prevê a eliminação de mais de $2 bilhões em dívidas e a readequação de contratos. Além das aéreas americanas, credores existentes asseguraram outros $100 milhões, consolidando a reestruturação financeira para garantir a sustentabilidade operacional da empresa.
Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café, máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E vamos saber então como fica o tempo para hoje, para esta sexta-feira e também uma prévia para o fim de semana, diretamente do Alerta Blue, com o meteorologista Gabriel Cassol, que está de volta por aqui. Afinal de contas, a temperatura já vai subindo nesta sexta-feira, já faz agora 25 graus. Ô Cassol, bom dia mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta sexta-feira vamos ter o retorno da condição típica de verão predominando aqui sobre a região do Médio Vale. Então o sol aparece ao longo da manhã da sexta-feira e a temperatura se eleva. Durante a tarde, os termômetros alcançam a marca dos 31 graus. E entre o período da tarde e o início da noite, vamos ter ali a condição para pancadas de chuva com trovoada sobre a região do Médio Vale. Inclusive, o risco é elevado para temporais isolados aqui na região do Médio Vale, que ocorrem em algum município e em outro não. Esses temporais eles vêm acompanhados principalmente do risco de descargas elétricas, a possibilidade de rajadas momentâneas de vento forte, inclusive queda de granizo de forma pontual no decorrer da tarde dessa sexta-feira. Por isso é importante que a população fique atenta aos avisos e alertas emitidos através do site da Defesa Civil de Blumenau e também através do aplicativo Alerta Blue. Já para o final de semana, vamos ter uma mudança no padrão. Vamos ter a atuação da circulação marítima, que são aqueles ventos úmidos que vêm do mar, e isso vai manter ao longo do final de semana a presença de muitas nuvens aqui sobre a região do Médio Vale do Itajaí. Ao longo do final de semana, temperaturas variando em torno dos 21 graus no amanhecer e as máximas no período da tarde oscilando entre 26 e 27 graus entre o sábado e o domingo. Além da presença de muitas nuvens, no decorrer do final de semana, condição apenas para chuva fraca de forma isolada ao longo do final de semana. Com as informações do tempo, direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. 8 horas, 1 minuto. Repita. 8 e 1. E esses foram os destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira. BR-470 no Vale do Itajaí registra mais um grave acidente com morte. Desta vez foi no trecho de rodeio. Ainda nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço do Carnaval e os números assustam. 18 pessoas morreram nas rodovias federais no período e metade das mortes foi por ultrapassagens proibidas. CPI do esgoto, o relatório paralelo pede investigação contra ex-prefeitos e agentes públicos por improbidade e falso testemunho em Blumenau. E mais, a agência reguladora Agir rebateu as acusações do relatório final e defendeu que fiscalização foi feita. Câmara de Blumenau comunica oficialmente afastamento de Almir Vieira do PP e convoca suplente delegado Rodrigo Marchetti. Legislativo foi comunicado a decisão judicial ontem e informou que cumprirá integralmente a determinação. Foi adiada novamente a votação do pedido de cassação do vereador de Blumenau, Almir Vieira. O pedido de abertura do processo contra o vereador investigado por rachadinha aguarda agora parecer técnico da Procuradoria. Eleições na Jovem Pan. Em busca do segundo mandato, deputada federal Ana Paula Lima confirma a pré-candidatura para a Câmara dos Deputados. Também na política. Vereador de Blumenau entra com ação para suspender taxa de banheiro da rodoviária. Prefeito de Brusque, André Vecchi, assume presidência da ANVI nesta sexta-feira. Também foi destaque. Comércio de veículos 0 km apresenta queda em Santa Catarina, mas motocicletas mantém tendência de alta nesse início do ano. Crise na fronteira. Terceira greve geral contra Milei cancela 32 voos em Florianópolis e preocupa exportadores catarinenses. Indaial inaugura a Escola Municipal Bombeiro Cívico Elga Itner neste sábado. Ouça novamente essa edição do Jornal da Manhã daqui a pouco no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 8 horas, 3 minutos. Repita. 8 e 3. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. De segunda a sábado, a partir das 5 horas da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima sexta-feira, bom dia e até mais. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Zismeire. Para você, uma boa sexta-feira e um excelente fim de semana. 8 horas, 3 minutos. Repita. 8 e 3. Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã.